Meus amigos, não tem jeito. É muito triste, chega a ser assustador. A Europa está se preparando para uma guerra nunca vista. Eu falo com vocês, estamos na Terceira Guerra Mundial, mas os países estão se preparando de uma forma impressionante. Impressionante. Está para eclodir o maior conflito da história humana. Vocês podem anotar o que eu estou escrevendo, o que eu estou falando, podem escrever. Novas atualizações. Isso é terrível, terrível. A Lituânia está realizando exercícios com seus cidadãos, se preparando uma evacuação massiva e, porventura, a Rússia resolver invadi-la. A Lituânia, os países do Bálticos, né, acreditam que a Rússia fará invasões, estão se preparando. Os países escandinavos também estão se preparando, inclusive a Suíça, distribuindo panfletos. Por aí vai. A Dinamarca recrutando mulheres, que antigamente não era obrigatório, as mulheres com 18 anos, agora é obrigatório. Mulheres com 18 anos precisam se alistar, se preparando para enfrentar a Rússia de Vladimir Putin. E como se não fosse o suficiente também, parece que Cuba está enviando militares, mais de 5.000 militares ou mercenários para combater na Ucrânia, apoiando a Rússia. Foi o Kim Jong-un e também parece que tem participação de Cuba. Pelo menos os americanos estão acusando Cuba de enviar os 5.000 militares ou mercenários para o conflito. Então observem, países de outros continentes também estão se envolvendo naquele conflito, como no caso da Coreia do Norte, que é um país asiático, e também aqui num país caribenho, aqui na América, no continente americano. E a OTAN, ela está avaliando enviar, isso é muito grave, é importante o seu like, o seu joinha e também o seu compartilhamento, tá bom? Eu peço que vocês visitem todos os dias o canal Olhos no Céu, chegou do trabalho, chegou da escola, da faculdade. É importante você ligar a TV ou o celular, porque todo dia eu posto vídeos aqui, né? Informações inclusive importantes, como essa, né? E às vezes a notificação não chega, não é porque eu não postei vídeo, é porque não chegou mesmo. Mas eu sugiro você a trocar o sininho. Você vai lá no sininho de personalizadas, não chega. Você tem que botar para todas, tá? Você tira de personalizadas e coloca para todas. É importante também você comentar. Boa noite, bom dia, boa tarde. O algoritmo entende também que você quer receber, que você está interagindo com o canal, ele começa a te notificar. Entendeu? Além de você apertar o sininho em todas as notificações, é bom você comentar também, deixar like, curtir. Se você não deixar like, o algoritmo não... Entendeu? Então, o like é importante para isso também. O like, os comentários, porque ele entende que você quer receber a notificação dos vídeos, né? E são vídeos importantes, informações importantes. Outra coisa, no Instagram, eu publiquei um vídeo ontem à noite sobre uma enchente que está destruindo tudo no país asiático. Não me lembro se lembrei, foi no Vietnã. Igual no Rio Grande do Sul, as pessoas subindo nos telhados, cara. A mídia não mostra. Não mostra. Então, assim que eu tiver um tempo, fazer um vídeo, publicar aqui ou no canal de corte, tá? Porque são muitas informações, não só informações climáticas, geológicas, mas também geopolíticas. Eu estou muito preocupado com a guerra. Eu estou muito preocupado com essa questão aí. Vamos por parte. Também tem a questão do navio do Irã. São muitas informações, hein? A Rose mandou essa informação que o navio do Irã atracou aqui em Santa Catarina, aqui no Brasil. Não só a Rose, mas as pessoas mandaram essas informações aqui para mim, tá? Mas eu vou deixar essa informação por último. Inclusive, esse navio do Irã estava sendo sancionado pelos Estados Unidos, tá? E ele atracou aqui no Brasil. Então tem pessoas preocupadas com essa questão aí. Então eu vou comentar a respeito disso no final. Primeiro eu vou falar a respeito do treinamento da Lituânia. Por isso, inclusive, a própria Ursula von der Leyen, que é presidente da União Europeia, recomendando aos cidadãos europeus que devem se preparar, cada um com seu kit de emergência,
né, com lanterna, rádio, não é isso? Inclusive, eu falei disso nas redes sociais, falei aqui também no canal. E porque o risco é muito alto, meus amigos, é muito alto. Do dia, sei lá, da noite para o dia, pode acontecer até mesmo um holocausto nuclear. Tá? Lituânia treina evacuação de cidadãos para caso da AG da Ucrânia se expanda, ou seja, porventura que a Ucrânia já está completamente bombardeada, né, destruída. Então, para a Rússia avançar, pouco custa. Tá? O governo lituano fez exercício com moradores da capital de Vilnius para testar protocolo de evacuação e nível de preparo para eventual conflito no país. O governo da Lituânia está se preparando para caso, né, de uma eventual expansão do conflito da Ucrânia, que chega até o seu país, e centenas de pessoas participaram, né, desse exercício de evacuação na capital Vilnius. O exercício compõe as medidas preparatórias para a Lituânia em face de instabilidades regionais causadas pelo conflito e que se acentuaram nos últimos meses. Estou falando, está se acentuando, e eu comentei aqui sobre o envio dos mísseis Tomahawk, mísseis americanos. Trump está pensando em enviar, ou melhor, parece que está querendo vender para a Ucrânia esses mísseis Tomahawk. Esses mísseis fazem um estrago, assim como os Storm Shadow, os Tomahawk fazem um estrago. E no caso dos Tomahawk, pode acoplar ogivas nucleares. Na ação, cerca de 100 moradores da cidade foram transportados para um centro seguro a 100 km de distância, onde simularam cadastros e foram assinalados camas improvisadas no abrigo. No abrigo feito em uma área poliesportiva. Os voluntários embarcaram em ônibus no centro de Vilnius e foram levados para uma estação de trem, onde então rumaram a Kaunas. O país báltico, a Lituânia, não faz fronteira com a Ucrânia, que foi invadida pela Rússia em fevereiro de 2022, porém é vizinho de Kaliningrado, um exclave russo por onde uma eventual invasão terrestre poderia acontecer. Ataques aéreos de drones também seriam outra possível forma de agressão russa em território lituano. A OTAN toda está em estado de alerta após incidentes envolvendo drones terem ocorrido em diversos países europeus. Essa questão dos drones também que está fazendo o circo pegar fogo. Como a Polônia, a Dinamarca, a Alemanha, a Noruega nas últimas semanas. A Letônia também teve seu espaço aéreo violado por jatos de guerra. Os incidentes são atribuídos à Rússia, que nega ter envolvimento. Inclusive, Vladimir Putin até fez uma piada dizendo que daqui a pouco drones vão sobrevoar Portugal e vão dizer que são drones dele. Alguns portugueses ficaram preocupados com isso. Com Moscou gerando tensão em toda a ala oriental da OTAN, governos dos países bálticos e da Polônia estão elaborando planos para evacuar centenas de milhares de pessoas caso o conflito entre a Ucrânia e a Rússia se estenda até seus territórios. Ou seja, os países ali ao redor estão preocupados, né? Polônia, Letônia, Estônia, Lituânia, está todo mundo ali preocupado. Outros países, como também os escandinavos e a Suíça, também se preparam para uma eventual G na Europa, uma eventual G em larga escala, igual na Segunda Guerra Mundial. O cara do bigode invadiu a Polônia, pam, bombardeou a França, pam, bombardeou a Inglaterra, pam, né? E aí a Europa todinha estava no conflito. Até mesmo os próprios americanos tiveram que intervir. Assim, naquela época, o próprio Japão também invadiu a China, que o Japão fazia parte do eixo. O Japão, né, a Alemanha e a Itália de Mussolini era o eixo, não é? E, ou seja, a Terceira Guerra Mundial, os países, inclusive os americanos, como o Brasil, precisaram também intervir. Precisaram também ir participar da situação, do conflito. Tá? Porque a coisa ficou extremamente complicada. Mas só que naquela época não existiam artefatos nucleares, ataques cibernéticos, ataques virais, químicos, etc., como tem hoje. Tá?
Então, realmente, a Rússia, meus amigos, é o que acontece. O que difere o Império Russo, vou chamar de Império Russo, eu acho que é a perspicácia do Vladimir Putin. Ele está sempre sorrindo, cara. Já perceberam? Eu nunca vi o Putin preocupado. Vocês estão percebendo isso? Ninguém percebeu isso, não? Os europeus não perceberam? Que o Macron está em desespero, a União Europeia está com medo, a OTAN está com medo. E o Putin sempre, ó, de sorrisinho dele. Está tranquilo. Putin está tranquilo. É como se ele estivesse com 50 truques na manga. Ele age com estratégia. Por isso que estão com medo dele. Não só pela força, né, nuclear, mas ele é muito estrategista. Embora Moscou afirme que não tem plano de atacar a OTAN, os planos detalhados incluem a possibilidade de um conflito armado, sabotagem de rota de transporte ou grande fluxo de imigrantes vindo do leste, o que poderia forçar a evacuação da população. Não sei se vai dar tempo para falar do navio do Irã. O governo pretende ajudar cerca da metade da população em um primeiro momento, caso a evacuação seja necessária. Já foram definidos pontos de reunião em Vilnius, que é a capital da Lituânia. Em outras regiões, trens e ônibus foram designados para evacuações potenciais e estoques de itens essenciais, como papel higiênico e camas de campanha, foram armazenados em depósitos. Os veículos, como evacuados, serão direcionados para estradas secundárias designadas, liberando as principais rotas para a entrada de unidades militares, né? Então, um plano de evacuação em massa. Resumindo essa outra informação aqui, quem mandou foi a Flaviane. Flaviane mora na Bélgica. A quantidade de brasileiros que moram na Europa que estão mandando informações absurdas, tá? A Lia da França, Flaviane da Bélgica, Márcia, tá? Carlos também, Carlos de Portugal. OTAN avalia o envio de caças F-35 com armas nucleares para a fronteira com o Grande Urso, com a Rússia. Ou seja, aviões vão ficar sobrevoando o tempo todo, tá? A Polônia, por exemplo, ali, ó. Os países ali, ó, que fazem fronteira ali próximo à Rússia vão ficar sobrevoando. Cara, isso é muito louco. Tudo por causa daquelas invasões, daqueles supostos drones que sobrevoaram ali os aeroportos, né, da Alemanha. Essa possibilidade surge em resposta à recente violação do espaço aéreo, com a intenção de investigar se são necessárias medidas adicionais, de acordo com o presidente, de uma reunião de altos oficiais militares dos 32 países membros da OTAN. Desde que os drones russos sobrevoaram a Polônia e caças MiG da Rússia entraram na Estônia, os estados fronteiriços têm solicitado uma missão mais robusta, capaz também de eliminar intrusos. Então, o que acontece, resumindo aqui, indo para a questão do Irã, resumindo aqui, se caças, qualquer coisa que for vista agora vai ser derrubado. Caças russas vão ser derrubados. É isso que eu entendi. Navio do Irã sancionado pelos Estados Unidos atraca no Brasil. Sancionado pelos Estados Unidos desde 2018, o navio do Irã atracou em terminal privado localizado bem no porto de Santa Catarina. O que tem nesse navio? O que está acontecendo? Será urânio? Ogiva nucleares? O que pode ser? Bom, de acordo com a matéria do site Metrópolis, no último fim de semana, transportando uma carga de 60 mil toneladas de ureia para a fabricação de fertilizantes, a informação foi divulgada pelo jornalista Cláudio Dantas e confirmado pelo Metrópolis. Então tinha ureia dentro desse navio. O cargueiro chegou ao terminal portuário de Santa Catarina. O desembarque da carga terminou na quarta-feira. Ao todo, o valor do descarregamento ultrapassou o equivalente a 24 bilhões de dólares. O navio de bandeira iraniana, na lista das sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do governo dos Estados Unidos, a medida é resultado de políticas norte-americanas contra o Irã,
na tentativa de pressionar o regime do Ali Khamenei. Mas o que o Brasil fala aqui? Além da embarcação, a imprensa iraniana responsável pela fabricação de ureia, a empresa, né, responsável pela fabricação de ureia, é alvo das sanções. Parará. Segundo, vamos aqui ao Brasil. O que o Brasil falou disso? De acordo com o governo federal, não há impedimento para a atracação de embarcações de origem iraniana em portos brasileiros, disse um funcionário do porto com conhecimento sobre o assunto, porém pediu anonimato. A operação foi autorizada pelos órgãos competentes da Marinha do Brasil, a Anvisa e a Polícia Federal. Bom, então, de acordo com as informações, tinha ureia dentro do navio. Né? Agradeço a vocês pela presença e até as próximas informações.